Hoje nós vamos abrir no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos e vamos ler a partir do versículo 1 aí, do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida. Matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E o milagre aconteceu, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Por favor, você pode tomar o teu assento e vamos aqui meditar um pouquinho nesta palavra tão maravilhosa, verdadeira e tão poderosa. A minha primeira pergunta é: vocês acreditam que este milagre aconteceu? Diga amém. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Era de costume dos judeus, queridos e queridas irmãos, ir ao templo orar pelo menos 3 vezes ao dia. E nesta hora nona, que é a hora das 3 horas da tarde, é claro que o calendário, a hora judaica é um pouquinho diferente da nossa, porque eles consideram essas questões de hora, né, hora terceira, hora sexta, hora nona, hora 12ª, né, quarta vigília da noite. Então é um pouquinho diferente, mas que nós louvamos a Deus, que os estudiosos nos deixam muito bem esclarecidos em muitos livros e comentários sobre esta questão da hora. E esta hora nona aqui, que era às 3 horas da tarde, eles tinham costumes de ir buscar a presença de Deus.
Percebemos aqui no texto que este costume levava eles com um objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo de adorar simplesmente ao Senhor. O objetivo de glorificar a Deus, que essa deve ser a nossa maior intenção de vida, quando estamos vindo para uma vigília, para um culto de oração, para um culto da família, para um culto doméstico, para um culto, evangelístico, enfim, qualquer que seja, de missões, o culto, a celebração. Temos que vir para a casa de Deus e para o momento da oração, primeiro, a exaltar, adorar e glorificar a Deus pelas maravilhas e pelos feitos do Senhor. Então a intenção deles, de Pedro e João, era ir ao templo para orar. Recapitulando um pouquinho do fato histórico que havia acontecido antes deles estarem com a sua vida cotidiana, costumeiramente ir orar. Vocês sabem muito bem o que aconteceu, que eu preguei aqui a semana passada, que aconteceu aquele derramamento de glória, de poder. E eu frisei aqui semana passada, não sei se os irmãos lembram, que uma das coisas necessárias para que o Espírito Santo manifeste, nos batize, nos enche, nos dê, dons, ele marque a nossa vida, é através de quê? Através de pedir, através da oração. Então a oração é uma das chaves importantes e essenciais para que nós venhamos buscar a manifestação do Espírito em nós, entendendo que quando aceitamos a Cristo Jesus, o que acontece? O Espírito Santo vem e ele mora em nós, porque nós somos, segundo a Bíblia, lá aos Coríntios, o próprio apóstolo Paulo pergunta para o povo se eles não lembram, se eles não reconhecem que cada um deles, que estavam vivendo, o povo de Corinto, uma vida de prostituição, se eles não estavam lembrando e entendendo que Deus fez eles para quê? Para serem templo do Espírito Santo e morada do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo mesmo diz, ele frisa o seguinte: se nós não zelarmos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, Deus, ele mesmo, nos destruirá, porque o templo que Deus escolheu, que somos nós, para que o Espírito Santo habitasse, é santo, é consagrado. Então o Espírito Santo vem habitar na pessoa, mas ele quer se manifestar. E como que o Espírito Santo manifesta? Quando nós temos uma vida de oração, uma vida de busca e pedindo a Ele: Espírito Santo, Tu que mora em mim, Tu que habita em mim, Tu que é o Deus poderoso em mim, manifesta os dons. Dons são ferramentas essenciais para que eu e você venhamos trabalhar para Deus, venhamos expulsar demônios, curar enfermidades, venhamos ter visões, revelações, interpretação de sonhos, venhamos interpretar as línguas, entregar uma profecia, fazer tantas maravilhas que Deus determinou através do seu próprio Espírito. Então o Espírito Santo vai manifestar em mim e você, colocar as armas necessárias na nossa vida para fazer a obra, quando nós nos dobramos em quê? Em oração. Aí ele vem e manifesta na nossa vida, e ele nos dá ferramentas para que nós venhamos batalhar, pelejar e vencer as batalhas no nome do Senhor. Vale um glória da igreja, amém? Aleluia! E eles tinham este costume. Como que nós temos que aprender com estes nossos irmãos da palavra de Deus, aqui os apóstolos, os discípulos de Jesus, que eram originalmente, a maioria deles, o que? Judeus. Eles estavam ali, nativos daquela terra, vieram e aceitaram a Jesus, e o costume deles era ir ao templo, que já era em Jerusalém o templo, construído por Salomão, que houve destruições, que foram erigidos novamente, mas eles iam até lá para quê? Para buscar a presença de Deus. E uma das vezes que eles foram 3 horas da tarde buscar o Senhor, todos os dias, a Bíblia que está nos falando, era trazido pelos familiares daquele coxo, o próprio coxo, e ele era colocado do lado da porta, que tinha por nome chamado Formosa, todo dia. A intenção, preste atenção, de Pedro e João qual era? Ir adorar a Deus, e buscar a presença do Senhor. Eles já estavam cheios, porque o Espírito Santo naqueles dias anteriores havia derramado de uma abundância de poder na vida deles. Então a intenção deles de ir ali era para adorar o Deus que enviou o Espírito profetizado pelo profeta Joel. E ali eles estavam com aquela intenção: vou para o templo, vou para a casa do meu Deus para adorá-lo, para buscá-lo, para agradecê-lo. Mas a intenção do coxo era outra. A intenção do coxo ali era de aproveitar daqueles que tinham uma intenção religiosa, a intenção de adoração ao Deus
que ali era manifestado para pedir o quê? Uma esmola. Ele não estava ali para adorar. O coxo não estava ali para outra coisa a não ser o que? Pedir esmola. Mas nós vamos entender por este texto e a palavra que Deus colocou no meu coração, que não existe coincidência das coisas. Se a intenção do coxo, que era colocado ali naquele lugar, era pedir esmola, a intenção que Deus tinha para a vida dele em usar Pedro e João era outra, absolutamente diferente da intenção dele. A intenção de Deus sempre vai ser uma intenção diferente da intenção da pessoa que está buscando benefício próprio. Quem pode dizer aleluia e glória a Deus? Deus talvez te leve em determinados lugares e você não está entendendo o que está acontecendo, mas existe não uma coincidência, mas uma jesuicidência, um propósito divino em levar você, em levar eu, e nos colocar em determinado lugar. Sabe para quê? Para que se manifeste o poder de Deus naquele lugar, aleluia, e o nome de Jesus seja adorado e seja glorificado. Os dois estavam adentrando ali, Pedro e João, na hora da oração, e o homem com a sua mão estendida, talvez com algum tipo de recipiente para ser colocado moeda, uma nota, estava ali. Eles entraram, e quando foram melhor entrando, o homem pedindo esmola, esperando receber esmola, Pedro, ele dirigiu a palavra ao homem, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, que está fervendo em minha vida, que está evidente na minha vida, que está vivo dentro de mim, isso eu tenho para te dar. Agora imagina, a mente de alguém que está ligado na espiritualidade, que é espiritual, e alguém que é carnal, que é o coxo. O espiritual vai sempre pensar nas coisas espirituais, vai sempre entender o propósito pelo qual ele foi chamado. Mas o que anda carnalmente, humanamente, com as coisas relacionadas a esse mundo, nunca vai pensar no propósito espiritual. O homem esperou receber uma esmola, mas Pedro e João, eles queriam dar o que eles tinham. O que eles tinham, irmão? Não tinha ouro, não tinha prata, mas o que eles tinham, eles puderam dar. Qual era? Era o levanta e anda. O que é o levanta e anda? Jesus vivo, o poder de Jesus, e o poder de Jesus é muito maior do que o ouro, que a prata, do que a moeda de César. O poder de Jesus levanta, cura cego, cura surdo, cura mudo, resolve problema de casamento, problema com filho, resolve problema da empresa. O poder de Jesus entrando e sendo chamado para entrar, pode resolver tudo. E nesta noite Jesus, Ele quer entrar para poder resolver os mínimos e os grandes problemas relacionados à nossa vida e à nossa família, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu percebo que o propósito é o tema que nós vamos falar aqui nesta noite. O propósito de Pedro e João em ir orar e encontrar aquele homem com outro propósito era o seguinte: deles continuarem e sendo um agente, ou agentes de quê? Agentes de milagres. Aqueles dois homens iam ali no templo adorar, mas Deus levantou eles para começar a manifestar milagres. Porque se você vasculhar aqui, você não vai ver nenhum milagre de cura sendo manifesto antes deste momento do capítulo de número 3. Um milagre maravilhoso foi a descida do Espírito Santo, mas o milagre da manifestação, da cura pela vida daqueles que foram cheios do Espírito Santo se deu, não é? O nascedouro aqui através de Pedro e João. E eu percebo que quando começou a Pedro e João ser usado, os demais também começaram a serem usados pelo Senhor. Então todo aquele, presta atenção numa coisa que é muito sério isso, que aceita Jesus, é batizado com o Espírito Santo, não é para deixar, não é, o Espírito ou os dons do Espírito parado na vida dele, não, mas para ele entender: olha, eu estou recebendo o poder do Espírito Santo, ele está evidente na minha vida, para que eu possa ser um agente da manifestação
deste dom maravilhoso que faz parte de tantos dons que o Espírito Santo tem para manifestar na minha vida. Qual é? O dom de operar milagres por intermédio da minha vida e que glorifique o nome do Senhor. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, homem, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Preste atenção aqui no texto uma coisa. Os dois estavam como agentes de milagre naquela hora, cheios do Espírito Santo, sabendo que Jesus já havia curado inúmeros paralíticos, já havia curado o cego, havia curado o mudo, havia ressuscitado mortos. Jesus tinha feito mão ressequida voltar à normalidade, braço ressequido voltar à normalidade. Jesus tinha curado o endemoniado e mandado o demônio sair. Jesus tinha feito coisas tremendas, maravilhosas, miraculosas. E eles acreditando que Jesus tinha feito, e eles sabendo que Jesus tinha ensinado lá no capítulo 14, Jesus mesmo disse: olha, se vocês creem em mim, está escrito no capítulo 14 de João, se vocês creem em mim, vocês farão obras, não só as que eu fiz igual as que eu fiz, mas vocês poderão fazer obras muito maiores daquelas obras que eu fiz. E aí eles guardaram isso, porque quando o Espírito Santo manifestou, não só na vida de Pedro e João, meus amados irmãos, sabe o que aconteceu? Na vida dos outros também, o Espírito Santo trouxe alusão a esta palavra profética de Jesus. Qual é? A palavra que eles seriam agentes de milagre, que o milagre ia fluir por intermédio da vida deles. E aí eles falaram: eu não tenho prata e nem ouro, versículo 6, abra sua Bíblia aí se você quiser abrir ela. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tem um ponto aí? Tem um ponto. Preste atenção numa coisa. Você não vê o paralítico levantando, você não vê o coxo levantando. Sabe por quê? Porque o coxo não tinha fé para levantar. Você vai perceber aqui que foi preciso a manifestação da fé de Pedro. Olha o próximo versículo. Foi preciso a manifestação da fé de Pedro para que o homem se levantasse. O que aconteceu? Foi a mesma coisa de Pedro chegar aqui. Vou usar a minha irmã aqui só para uma analogia. Ele chegou diante do coxo que estava lá e falou assim: olha meu amigo, eu não tenho ouro, não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho para te dar é Jesus. Você agora, pela fé que eu tenho, você agora vai levantar e andar. O coxo ficou ali meio parado, não fez nada. Aí o que aconteceu? Porque o coxo não tinha fé, mas aquele homem cheio do Espírito Santo, que é um agente de milagre, a fé não precisa da fé da pessoa, mas tem que ser a minha fé também. A minha fé que tem que estar em evidência. Não é a fé da pessoa que talvez está morta, que nunca viu nada sendo manifestado na vida dela, que vai acontecer a fé, vai acontecer o milagre. Mas tem que ser você, porque você crê que Jesus é milagroso, que é poderoso, que Ele é o Senhor sobre as enfermidades, para que aconteça o milagre na vida da pessoa. Isso já aconteceu comigo. Vou te contar um exemplo que eu citei semana passada, de tantos da Bíblia, para você poder entender. Os 4 amigos de quem? Eu acho que eu citei semana passada. Do homem chamado paralítico de Cafarnaum, a casa cheia, Jesus no meio, não tinha como entrar com aquele homem, mas os 4 irmãos, os 4 amigos do coxo acreditaram. Se nós pegarmos o nosso amigo, sabemos, estamos ouvindo, Jesus pode curar, Jesus pode fazer maravilha, vamos pegar ele, vamos ter uma ideia, vamos introduzi-lo pelo telhado da casa, e diz que foi a fé deles em introduzir o amigo. Agora imagina a emoção do amigo, a condição espiritual do amigo, a condição emocional do amigo. Aquele amigo que é o coxo daqueles 4 homens, jamais teria condição psicológica e espiritual, condição emocional para acreditar, porque, irmão, só quem está vivendo a questão, o problema, sabe o que é o abalar das suas emoções, o abalar do seu psique, de talvez perder a fé. Isso pode acontecer até conosco, de você ver anos e anos acontecendo algo com você, e você perder a fé
para que manifeste o milagre naquela área da sua vida e você venha receber a cura. Mas eu quero te dizer uma coisa, não importa se a pessoa está tendo fé em Jesus ou não, importa que você nesta noite, que está vindo na vigília, está esforçando para vir aqui, e sabe o poder que tem o nome de Jesus na tua vida, e pode se manifestar na vida da outra pessoa, e pode curar, tem para fazer por intermédio de você. E se você não se colocar na posição, aquela pessoa vai passar anos e anos e não vai se manifestar nada na vida daquela pessoa. Mas se você entender, olha, eu tenho um propósito, eu estou na igreja de Milford, não é para esquentar a cadeira, não é só para ser um mais, não é para somar com o pastor, para multiplicar com o pastor, para fazer acontecer na igreja, não. Mas o meu propósito é de adorar na igreja, e quando eu sair da igreja, eu sou um agente de milagre, porque o Espírito Santo está na minha vida. Eu sei que Ele pode manifestar, e Ele vai manifestar o dom de cura, de milagres através da minha vida, e eu vou tomar posse da minha posição, do meu lugar, e eu vou ser um agente, aonde eu passar, e ver eu enfermar alguém com problema, eu vou orar, e Jesus pela minha vida vai manifestar, vai acontecer, porque eu creio que pela minha vida, milagre vai acontecer. Você crê nisso? Amém? Isso tem que acontecer por intermédio de você. O coxo não tinha fé em ouvir aquelas palavras, porque só quem está na condição sabe como é difícil ele exercitar a fé quando muitos e muitos anos passam e não acontece nada. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo e sabendo que há poder no nome de Jesus, nós lemos o texto, há poder no nome de Jesus. O que aconteceu? Ele, com fé, pegou a mão, só me dá sua mão, pegou a mão, segurou na mão daquele coxo e diz que ele, estendendo a mão, quem que exercitou a fé, o coxo ou Pedro? Pedro, exercitando a sua fé, sabendo que ele era um agente de milagre, estendeu a mão, tomou o homem e fez com que ele levantasse. E quando aquele homem, por causa da fé do homem de Deus, que é um agente de milagres, o homem levantou, saltou daquele lugar e começou, mesmo talvez por não ter a prática de ter as suas pernas bambeando, mas ele começou a andar, e depois de minutos e horas, ele estava perfeitamente, diz que ele entrou no templo, adorando e glorificando e seguindo os dois apóstolos de Jesus, adorando o Deus que havia curado ele, para louvor da sua própria glória, aleluia. Sabe por quê? Não é porque ele não tinha fé, mas é porque o homem se colocou como um agente de milagre. Ele entendeu o seu chamado, aleluia. O pastor, os obreiros dessa igreja e o próprio Deus dessa igreja está querendo contar com pessoas que queiram ser agentes de milagre, aleluia. Louvado seja Deus. Tem gente que só fica esperando. Ah, mas se o pastor vier aqui, eu não estou tirando a autoridade do pastor, me entenda. Mas eu estou dizendo que todos que temos o Espírito Santo, podemos também ser usados. É isso que Deus quer que nós entendamos. A nossa oração também pode ser ouvida, meus irmãos, meus irmãos. A nossa oração pode fazer a diferença. E a gente fica dormindo no mundo espiritual. A gente fica dormindo aonde Deus está querendo agir, está querendo que nós despertemos. Se nós nos despertarmos como pessoas que somos, aqueles que levam agentes do milagre, sabe o que vai acontecer? Aquelas cadeiras que estão dobradas uma em cima da outra poderão ser desdobradas, e estas cadeiras serem cheias de pessoas que foram marcados pelo testemunho de vocês, que entraram em lugares, que foram em lugares, e Deus, por intermédio de vocês, manifestou um milagre para louvor da sua glória. Quem está entendendo pode dar um glória aí. Quem está entendendo que pode ser agente de milagre para causar revolução na família, no casamento, na vida dos filhos. Basta você falar assim: Deus, estou ouvindo essa palavra que pastor, nessa ótica. A gente sempre tem escutado essa palavra, já preguei nesse texto várias vezes, mas nunca preguei nessa ótica de entender, que eles entenderam, e eu preciso de entender, que eu posso ser um agente de milagre, que eu posso deixar Deus usar minha vida para manifestar milagre, que eu posso, meu irmão, me colocar na posição. Vou contar um testemunho para vocês aqui, que foi muito impactante, de muitos deles. Eu queria que tivesse mais gente aqui, posso repetir ele diversas vezes, mas eu não deixo de falar esse testemunho. É o testemunho daquela menininha linda que está ali, da minha filha Gabriela, que hoje tem 12 anos.
Quando, um de vários e vários testemunhos, a minha filha tinha um problema de refluxo. Eu tenho refluxo, mas eu sou adulto. Isso não me atrapalha de ser adulto e ter refluxo. E isso pegou na minha filha, ela tinha refluxo. Foram trocadas várias e várias fórmulas. Fórmula de óleo de leite, para cabra, enfim, vários tipos de soja, e ela tinha refluxo, e ela chorava, porque vocês sabem que o suco gástrico sobe, queima, a traqueia, Aí um dia, que a Gabriele não comia nada, pastor, amados irmãos, não comia nada a Gabriele. Um dia nós voltando do culto, a Ali cansada, minha esposa cansada de ver ela sofrendo, ela não desenvolvia, ela não crescia, magrinha, pequenininha, os dias passando. A Arley, minha esposa, cansou, e ela, quando chegamos e abrimos a porta do apartamento, ela jogou a Gabriele no meu colo, e ela falou assim: eu não aguento mais, a nossa filha não quer comer, eu não aguento mais esse problema. Você que é um homem chamado por Deus, nosso líder da nossa casa, não é? Que Deus tem usado, você resolve entre você e Deus, porque eu não aguento. Ela correu, foi lá para dentro do quarto, foi chorar porque ela não aguentava mais. Eu peguei a Gabriela, irmãos, e ali mesmo do lado da mesa da minha cozinha, eu peguei a Gabriela no meu colo e fiz uma oração que eu senti uma glória de Deus. Eu até arrepio aqui, sentindo a presença do Espírito Santo para confirmar. Eu senti uma glória do Espírito Santo ali, depois do culto na minha casa. Não tinha ninguém para ver aquilo, só entre eu e Deus. Eu senti uma glória do Espírito Santo. E na minha oração, que eu não me lembro de muito, mas me lembro mais ou menos, só parafraseando, que eu falei com Deus: Deus, já que o Senhor me chamou para a obra, o Senhor tem me usado na obra, estou na frente da tua igreja, aqui e agora, Senhor, manifesta a tua glória na vida da minha filha, pela autoridade do teu nome, Senhor. Eu declaro a minha filha nesta noite curada, para a glória do nome do Senhor. Aí eu terminei aquela oração dizendo um amém. Eu falei assim: meu amor, ela estava ainda lá no quarto chorando, vem aqui por favor. O que foi, meu amor? Por favor, pega a mamadeira. Gabriela tomou alguma coisa? Não. Tentei dar mamadeira, ela gofou a mamadeira. Pega a mamadeira. Tem leite aqui em casa? Tinha aquele leite vermelho. Falei: pega o leite, põe o que você quiser, mucilon, que é coisa lá do Brasil, põe mucilon, o que você quiser. Prepara para quê? Não. Prepara a mamadeira, dá para ela, porque Jesus curou ela aqui nesta noite. Jesus curou ela. Ela esquentou a mamadeira, deu para ela tomou, foi 2 mamadeiras, amor. Ela tomou 2 mamadeiras e nunca mais teve um problema, para a glória do nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu entendi que através da minha vida eu sou um agente de milagre. Você é um agente de milagre. Deus quer usar você, meu irmão. O Espírito está dentro de você, está aí adormecido, e nesta noite Ele usa a minha boca aqui, pequenininha, para falar para você: eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar, para que se manifeste milagre por intermédio da sua vida, para me glorificar. Aleluia. Escuta uma coisa, e eu termino a minha mensagem aqui. Por que Deus nos faz entrar por este propósito do ministério de curas? Por este propósito de nós entendemos que somos agentes de milagre. Primeiro, para aliviar o sofrimento da humanidade. Deus quer aliviar o sofrimento das pessoas. Quem quer ver aqui um filho e uma filha sofrendo uma enfermidade como eu vi a minha filha, de tantas outras curas também que Deus já curou ela por intermédio da nossa oração? Quem quer ver alguém que você ama, que você não tem aquele contato direto, ficar sofrendo? Ninguém. Eu não quero ver ninguém ficar sofrendo a vida toda. Por isso que Deus nos usa no ministério relacionado a curas. Deus quer usar você porque Ele quer aliviar o sofrimento daquela pessoa, porque o nosso Deus ama aquela pessoa e quer curá-la, mas por intermédio da sua vida, do ministério de cura. Segundo, para despertar os homens a ouvirem do Evangelho de Cristo Jesus. Olha que boca maravilhosa foi a boca de Pedro. Versículo 16, foi pela fé no nome de Jesus. Versículo anterior, o versículo 13, 14 e 15, Pedro aqui dá uma aula de Antigo Testamento. Ele fala: o nosso pai Abraão, por intermédio de Jacó, de Isaac, não é que veio por ele, nasceu Jesus, e foi por causa de Pilatos e de vocês que ele foi crucificado. Ele é o
autor da fé, pregando o evangelho que é boas novas, para libertar a alma do homem. Por que que Deus manifesta a cura, irmão? Para que depois que seja curada a pessoa, você não fala assim, foi eu que curei, não. Sabe quem cura? É o que Pedro falou, olha, não olha para mim não olha para João não, nós só fomos agentes, só fomos vasos, que entrou a glória, que saiu por intermédio de nós, e que derramou naquele vaso trincado que estava enfermo, foi por intermédio de nós, mas Jesus é que curou. O evangelho precisa ser anunciado quando Deus usar a sua vida. As pessoas tentam endeusar o pregadorzão, o que cura, mas ninguém é que prega, que cura, que é deles o dom é de Deus, é para glorificar a Jesus, porque Ele tem boas novas. Quais boas novas? Salvar, curar, libertar e levar para o céu. Quem pode dar glória aí, amém? Aleluia! O ministério de cura por intermédio da nossa vida, para despertar os homens a ouvirem sobre o evangelho de Jesus Cristo. O que significa evangelho? As boas novas. Jesus salva, aleluia, Jesus cura. E a terceira coisa, para glorificação do nome do Senhor Jesus. Foi glorificado ou não foi o nome de Jesus? Foi glorificado, foi exaltado o nome do Senhor Jesus. Olha aqui, mas Deus, versículo 18, assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado. Versículo 21, convém que o céu o contenha até os tempos da ressurreição de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Isso aqui está glorificando o nome de Deus. O que está acontecendo na vida do coxo está glorificando ao nome de Deus. Houve aqui, irmãos, três coisas interessantes. A cura veio, ou melhor, esse ministério, esses agentes de milagres veio para manifestar três coisas: o alívio, que foi a cura do homem; segundo, a manifestação de realmente quem Jesus é, que é o verdadeiro evangelho, as boas novas; e terceiro, para glorificar o nome do Senhor. Mas nesta noite eu encerro essa palavra e eu quero dizer para os meus irmãos que vieram aqui, que não perderam seu tempo, mesmo cansados, mesmo aí com muitas e muitas lutas que enfrentam no dia a dia, eu tenho algo maravilhoso para dizer para vocês que estão aqui. Deus separou nós que estamos aqui para uma obra especial. Eu, a minha esposa, a irmã Márcia, meus filhos, Deus separou para nós lá na grande Boston manifestarmos isso que eu vou falar. E Deus separou vocês aqui na cidade de Milford e aonde vocês relacionam com pessoas para manifestar o que eu vou falar aqui. Sabe o que é? Um ministério maravilhoso que está sendo apagado. Eu até preguei uma mensagem esses dias falando o que está faltando na igreja do Senhor. Sabe o que está faltando aqui, irmãos? Está faltando aqui cura, está faltando pessoas sendo curadas aqui. Nós estamos vendo tanta coisa na igreja, pessoas aceitando Jesus, estamos vendo pessoas sendo levantadas para o ministério, sendo consagradas, estamos vendo pessoas sendo batizadas nas águas, batizadas com o Espírito Santo. Mas eu te pergunto, aonde estão as manifestações lá da década de 40, 50, 60, de curas? Que eram curas e curas e curas. Aonde estão estas manifestações? Sabe por que estão sendo apagadas as manifestações? Não é porque Deus mudou, não é porque estamos adentrando numa era tecnológica, não, porque o povo deixou de se colocar como agente de cura, porque a pessoa deixou de sair debaixo da brecha para receber poder e poder emanar através da vida dele, da vida dela. Sabe por quê? Porque quem se coloca debaixo desse ministério tem que ser uma vida dedicada de oração, tem que ser uma vida dedicada em crer, não duvidando das coisas que o Senhor pode fazer por intermédio da vida dele, da vida dela. Mas também tem uma recompensa. A glória nunca vai ficar para mim e para você, a glória vai ficar para o Senhor. E quanto mais nós nos humilhamos e nós entendemos o propósito e assimilamos, isso entra dentro das nossas entranhas, mais
Deus vai te usar, mais Deus vai manifestar o poder por intermédio da sua vida. Aonde está a glória disso tudo, pastor? A glória disso tudo está em você ser um canal para fluir tudo isso e para Jesus sempre receber a honra, receber a glória, receber o louvor e mais vidas sendo curadas, aceitando a Jesus e fazendo parte da grande multidão que vai morar no céu. Quem pode glorificar a Jesus nesta noite? Aleluia, gratificante. Como é bom você vê o processo, igual o pastor está me contando ali, quantas coisas Deus já manifestou aqui nesta igreja, curando pessoas, mas isso não pode apagar, irmão, isso tem que continuar, porque você, eu, todos nós aqui, precisamos ser este fluir de Deus por intermédio da nossa vida. Vamos nos colocar de pé, e nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer a vocês, poder vocês estão recebendo, amém? Mas Deus quer usar a vida de vocês. Não tem jeito, irmãos, não pode ficar retido em nós, isso não pode ficar dentro de nós, isso tem que ser manifesto por intermédio de nós. O Jesus que está na nossa vida, ele tem que ser, fluir por intermédio da nossa vida. Pessoas estão aí agora, morrendo nos hospitais, porque não tem ninguém com coragem para ser agente de milagres. Pessoas estão passando N e N enfermidades, e não estão sendo curados, sabe por quê? Porque as pessoas estão buscando, em relacionado ao ministério, tantos outros ministérios que o Espírito Santo pode usá-las, mas estão esquecendo de serem levantadas com o dom de cura e falar: Espírito Santo, eis-me aqui, estou orando, estou buscando bênção para minha casa, mas eu também quero ser um agente de cura, quero me colocar debaixo da tua nuvem de glória. E nesta noite isso não é por força, nem é por violência, segundo o que o Senhor fala, mas é pelo Espírito. Quem nesta noite gostaria de falar: Deus, eu não sabia que isso pode se manifestar pela minha vida, mas hoje eu entendi que quem mora em mim pode manifestar este ministério na minha vida, e eu gostaria que o Senhor me revestisse, aleluia, como um agente de milagres. Vem aqui na frente que eu quero orar com você. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente falando: Deus, eu quero ser um agente de milagre. Deus, eu quero ser usado. Usa a minha mão, usa a minha vida. Eu quero ser um instrumento, aleluia. Usa a minha vida, meu amor. A hora de nós tocarmos aquele louvor ali, vem aqui na frente, porque tem pessoas esperando por vocês. Já imaginou, irmãos? Para pensar comigo aqui. Se eu, aleluia, fosse covarde naquela hora, tendo a autoridade de Deus para orar por tantas pessoas, quando estava pastoreando a igreja, que nós começamos em Somerville, depois fomos até Malden. Quantas pessoas que eu me lembro ali, pelo menos, Deus curou o ventre que estava estéril. Deus curou uma irmã, escuta isso, escuta para você poder enriquecer também a tua fé. Curou uma irmã que tinha um buraco no seio em cima, parecendo um câncer. Deus fechou aquilo, e aquilo sumiu da vida daquela pessoa. Quantas coisas eu vi Deus fazendo ali, que eu estou me lembrando agora. Minha filha curada 2 vezes de algo terrível na vida dela. Mas, irmãos, se eu tivesse sido negligente, se eu tivesse sido covarde naquela hora, eu ia falar com a minha esposa: olha, eu sou um pregador do evangelho, mas Deus não vai me usar na área de cura, não é? Eu fosse covarde, não iria acontecer um milagre na vida da minha filha. Mas eu entendi que quem mora em mim pode se manifestar pela minha vida também, para curar enfermidades, aleluia. Se você crê nisso, Deus vai manifestar por intermédio na tua vida também, aleluia, aleluia.